Pois bem, boa noite, meus amados irmãos, amigos e visitantes. Depois de um intervalo para tomar um pouquinho de fôlego, entre a divulgação de missões estaduais, nós vamos começar hoje a divulgação de missões nacionais. Um pouco atrasados, mas na nossa igreja vai ser então nesse domingo. E o alvo, ou melhor, o tema dessa campanha é Ele me ama. Ele me ama. Com essa conscientização para conosco, da Igreja de Jesus Cristo, nós queremos também divulgar o Evangelho de Jesus Cristo para que cada um possa dizer: Ele, Jesus, me ama. Em missões estaduais, nós havíamos levantado um alvo de R$2.000, que nós não atingimos por R$40. Então, a gente não divulgou que nós atingíssemos, nós teríamos atingido. Mas se alguém gostaria ainda de colaborar para atingir o alvo, vamos fazer então uma festa. Mas para missões nacionais, nós não vamos estimular alvo nenhum. Certo? Nós vamos ver hoje, nesse primeiro domingo, um vídeo, tá? Que se intitula Eu Sou o Brasil. Na verdade, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Ele é bem curtinho, mas muita atenção pelas palavras que essa moça vai nos trazer. De um sonho de ver o Brasil salvo por Jesus Cristo. De ver o sonho de pessoas com um sorriso no rosto, porque tem certeza da sua salvação e esperança na vida eterna. De ter um sonho de ver pessoas com paz e esperança. Mas também de ter um sonho de ter mãos prontas para servir, pés preparados para levar o Evangelho e ouvidos atentos para escutar a palavra de Deus. Escute bem esse vídeo que nós vamos passar agora. Eu ainda tenho sonhos. Eu ainda acredito em uma nova realidade para minha gente, em um novo horizonte para o meu povo. Eu ainda espero que as pessoas possam sorrir sem medo. Eu ainda acredito que em meio aos dias cinzentos haverá sol, que haverá paz e esperança, como diz a Bíblia. Eu acredito em mãos prontas para servir, em pés preparados para avançar, em ouvidos atentos para escutar. Mas quem irá? Onde estão os pés, as mãos e as vozes? Onde estão os corajosos e destemidos? Meu povo clama, aflito, procuram água em meio à seca, comida em meio aos detritos e vida em meio à morte. Não vão encontrar. Parecem condenados a sofrer e chorar. Existe um povo capaz de ajudar e apresentar a paz que devolve o fôlego que faz respirar, que emerge do caos aquele que parecia condenado à morte e sofrer eterno. Esse povo é o povo da cruz, o povo da cura. Amados por quem tanto amou, tem um remédio para tanta dor. Eu sigo sonhando e acreditando que esse remédio em todos os cantos vai chegar. Eu sou o Brasil. Igreja, onde você está? Essa mensagem que você acabou de ouvir, essa última parte que eu havia mencionado antes, pés preparados para levar o Evangelho, mãos prontas para servir e ouvidos atentos para escutar,
Essa é a responsabilidade da igreja de Jesus Cristo, de você e de mim. Então, com esse espírito, nós queremos começar a divulgação de missões nacionais, mas pensando em nossa vida, pensando naquilo que nós podemos oferecer, pensando na eternidade, naquelas coisas que são eternas, que vão adiante depois que nós vamos partir deste mundo. A partir do domingo que vem, nós vamos passar cada domingo um vídeo, são 4 vídeos, onde cada um vai falar sobre um desafio que nós queremos lançar para você e também para mim. É sobre o amor, o primeiro vídeo, sobre multiplicar, sobre orar e sobre repartir. O amor, que nós tenhamos essa postura de que eu amo simplesmente as pessoas que estão ao meu redor. Multiplico, multiplicar, que eu multiplico a minha vida nas outras pessoas, a vida de Jesus nas outras pessoas. Orar, que eu oro, sem desistir, mas com persistência. E por último, que eu reparto os meus bens para que outras pessoas possam alcançar a salvação. Que Deus abençoe a sua vida. Olá, querido! E aí? Ótima noite para você. Que bom que podemos estar juntos. Que bom que podemos dividir esse espaço de novo aqui, né? Que coisa boa. Alguns dias aí, 2 domingos aí de descanso, dando uma viajada também, descansando, vendo a família, tempo de férias para renovar as forças. E hoje de volta para cumprir aquilo que Deus tem botado no nosso coração, aquilo que Deus realmente tem falado com a gente. E eu quero aí, com muita alegria, tá deixando esse abraço bem gostoso para você e pedindo que Deus possa estar abençoando a sua vida grandemente. Tá bom? Que ótimo que nós já louvamos, nós já ouvimos o momento missionário, já fomos desafiados para missões e agora nós podemos compartilhar a palavra de Deus. E logo depois ainda quero orar com você, quero abençoar a tua vida, quero orar juntos com você para a gente poder encerrar bonito essa noite, certo? Muito bem, quero convidar você para abrir lá no Evangelho de João, João capítulo 11, versículo 21 até o versículo 23. Já aqui de imediato, né, agradecer aos meus irmãos Mateus, ao Índio, né, que esses últimos 2 domingos aí teve nos substituindo muito bem, trazendo palavras de Deus ao nosso coração, né, inspirados pelo Senhor. Que tempo fantástico, né? Que Deus possa continuar levantando homens e mulheres assim na nossa igreja, para que a gente possa permanecer aí, tendo muitas e muitas pessoas para pregar o Evangelho aqui em Sapucaia do Sul. Já abriu aí? Tivemos esse tempinho, você já abriu João capítulo 11, do versículo 21 até o versículo 23, certo? Diz assim então a palavra do nosso Deus. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Vamos ler o versículo 24? Versículo 24. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Muito bem, até aqui então. Bom, você já lembra desse texto, você conhece esse texto, sabe muito bem esse texto aí, você deve ter ótimas lembranças, que nós estamos falando então da morte de Lázaro, né? Lázaro morre, amigo de Jesus, então ele morre, suas irmãs Marta e Maria mandam avisar o mestre, mandam avisar Jesus, pede para Jesus, para que Jesus possa vir vê-las aqui, possa vir visitar, ver o seu amigo enquanto ele estava enfermo, na verdade, né? E aí, enquanto ele estava enfermo, Marta e Maria pede para Jesus vir visitá-los, né? Mas aí Jesus, se você conhece o texto, mas se você não conhece, você pode ir lá no início, no capítulo 11, você já vai ver
esse texto melhor, você vai ver que Jesus vai dizer que aquele não era o momento, tem todo aquele diálogo com os discípulos ali, e depois, então, 4 dias lá, segundo a palavra de Deus, que Lázaro já estava morto, Jesus chega e vai ter aquele momento maravilhoso junto com Lázaro ali, com Marta, com Maria, com seus discípulos, que então tem aquele momento de ressurreição de Lázaro, né? Se você não conhece o texto, dá uma lida que você vai gostar pra caramba. Olhando para esse texto, então, eu queria compartilhar com vocês nessa noite algo que veio ao meu coração quando eu pude ter a alegria de poder estar meditando, quando eu pude ter a alegria de fazer uma devocional em cima desse texto e pude estar meditando um pouquinho naquilo que esse texto queria dizer. E eu queria sugerir como tema para hoje, para esse momento que nós estamos juntos aqui, 3 tempos da nossa fé. Queria falar um pouquinho sobre 3 tempos que a nossa fé pode viver, 3 tempos que a gente, quando conhecemos a Jesus, quando temos essa convicção, esse caminho maravilhoso com Cristo Jesus, a nossa fé pode ter dentro da nossa caminhada. E veja bem, só para a gente poder lembrar um pouquinho, né? E aqui, de novo, deixar isso bem guardado na nossa mente, Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer que fé é a certeza do que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé. Hebreus capítulo 11, 1 vai nos dar esse entendimento. Ou seja, acreditar naquilo que esperamos e convicção naquilo que nós não vemos. E quando nós olhamos para o grego da palavra fé, quando nós olhamos para o grego que vai dizer pistia, pistia tem, resumidamente, quer dizer acreditar. Então, fé, no original grego, é acreditar, é crer. Crer naquilo que Deus pode fazer, crer na ação poderosa do nosso Deus. E eu queria, olhando para o texto de hoje, olhando para a palavra de Deus, olhando para esse texto maravilhoso, compartilhar com você e ter esse tempo aqui junto com você, para que a gente pudesse pensar junto em 3 tempos em que nós podemos viver, em 3 tempos que nós podemos viver com a nossa fé. Primeiro tempo, então, tempo que a gente pode viver juntos, que a gente pode passar juntos, que a gente pode ter como experiência é no tempo passado. Olhando para o texto, nós podemos viver a nossa fé no tempo passado. Olha só, o versículo 21, o que Marta vai responder para Jesus. No versículo 20, Jesus então vai ter esse seguinte diálogo. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Versículo 21, Marta, quando encontra Jesus, vai dizer assim: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta sabia que se Jesus estivesse lá, seu irmão não teria morrido. E como Marta, muitas vezes nós vivemos assim. E como Marta, muitas vezes nós nos prendemos no si. Se eu viesse a tempo para Jesus, se eu conhecesse Jesus há mais tempo, se fulano de tal tivesse orado por mim, se o irmão fulano de tal pudesse vir aqui orar por mim, se eu pudesse fazer isso. Então a gente se prende muitas vezes nesse passado, nesse si, e a gente fica ali preso nesse pensamento, e aí a gente para de planejar o que pode ser, o que a gente pode viver agora, o que a gente pode viver neste momento. Este tempo, o tempo do si, o tempo que Marta vai ter com o Senhor dizendo, se você estivesse aqui, traz ao coração dos discípulos e traz ao coração de Marta naquele momento uma preparação não para a ressurreição, mas uma preparação para o funeral. Marta está dizendo para Jesus, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, ou seja, meu irmão já está morto. Meu irmão morreu. O que nos resta agora é ir para o seu funeral. Ou ir visitá-lo no túmulo. É isso que Marta está fazendo. É isso que Marta está trazendo ao coração dos discípulos, de quem estava perto lá. Pois foi isso que aconteceu com Marta. Foi isso que aconteceu com Marta. Marta, ao estar com Jesus e vendo que Jesus chegou depois que Lázaro morreu, ela demonstra aqui
nessa frase, na palavra dela aqui, certa frustração. Se o Senhor tivesse chegado a tempo, o meu irmão não teria morrido. E essa frustração traz um sentimento de desistência, traz um sentimento de achar que tudo está perdido, traz um sentimento de achar que tudo se acabou. Perceba, querido, que muitas vezes eu e você também somos assim. Perceba que muitas vezes nós também somos assim. Nós sabemos quem é Jesus, nós conhecemos o seu poder, mas o si traz em nós um sentimento de desistência. O pensamento no passado, nas coisas que poderia ter acontecido se Jesus pudesse estar aqui, traz em nós um pensamento de desistência e acaba fazendo com que a gente não acredite naquilo que ele ainda pode fazer, naquilo que ele pode realizar. Às vezes tira de nós a visão daquilo que ainda pode acontecer. Se você continuar lendo o texto, e eu já posso adiantar aqui, Lázaro vai ressuscitar. E quando Marta tem esse primeiro encontro com Jesus, essa questão, esse pensamento, essa palavra dela do si no passado, se você tivesse vindo, Jesus, se o Senhor tivesse vindo aqui, faz com que ela perca a visão, faça com que ela perca a visão e perceba de quem Jesus verdadeiramente é. De quem Jesus realmente é para a vida deles, daquilo que Jesus pode fazer, daquilo que Jesus pode realizar, daquilo que Jesus pode operar na vida das pessoas. É isso que acontece no coração de Marta, é isso que acontece muitas vezes no nosso coração, no meu coração, no seu coração. Muitas vezes nós esquecemos daquilo que Jesus pode fazer. E quando esquecemos daquilo que Jesus pode fazer, a gente começa a desistir, a gente começa a achar que as coisas que tinham que acontecer da forma que aconteceu não tem mais nenhum resultado, a gente não pode fazer mais nada. E aí, a gente vai olhar para o texto e nós vamos até o final aqui, porque nós temos mais coisas para aprender. E aí eu chego no segundo tempo, no tempo futuro. Veja bem, nós temos o tempo do passado, que a palavra vai dizer, que Marta vai dizer, se o Senhor estivesse aqui. Ah, lá atrás, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E aí nós vamos para o tempo futuro. Vai comigo, versículo 24. Muito bem, e aí o versículo 24, você já abriu lá, acredito que você já abriu. No versículo 24 aí, nós vamos ver no tempo futuro. Ou seja, versículo 24, Marta vai dizer assim, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Por que Marta está dizendo isso? Porque Jesus, no versículo 23, vai dizer assim, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta diz assim, eu sei que ele vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição. Deixa eu olhar aqui. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia, no futuro. E, meu querido, quando ela diz, eu sei, ela diz, eu sei que um dia isso vai acontecer. Eu sei que um dia isso vai acontecer na vida do meu irmão. Este tempo traz para nós certa expectativa. Ele traz no coração de Marta essa expectativa de saber que o irmão dela um dia vai ressuscitar. Mas ela acredita que isso só vai acontecer quando fosse a ressurreição do último dia. Ela acredita sim, porém pode fazer com que a gente fique estagnado, esperando que algo aconteça, esperando que as coisas aconteçam. E aí entramos numa linha que exige de nós muito cuidado. É uma linha que eu gosto de chamar de linha do conforto. A gente, muitas vezes, chegamos numa linha em nossa vida, num tempo em nossa vida, que nós adquirimos um certo conforto. E aí a gente se sente confortável demais, confortável com tudo que está ao nosso redor, com as coisas que estão acontecendo com a gente, com as coisas que a gente tem vivido, com as coisas que a gente tem alcançado. E muitas vezes isso não traz para nós, não traz no nosso coração algumas agitações, algumas coisas que nós precisamos ter e que nós devemos ter. E aqui nessa linha do conforto, aqui há um grande perigo de causar em nós um certo descanso, um certo descaso, uma falta de preocupação, uma falta de entusiasmo, de desejo, de vontade de ir mais além, de conquistar um pouco mais, de ver algo mais acontecendo. Marta olha para Jesus, quando Jesus diz assim, o seu irmão, Marta, vai ressuscitar, ela não consegue captar, ela não consegue entender que Lázaro ia ressuscitar naquele dia, mas ela olha para lá para frente.
Ela disse, sim, Senhor, eu sei. Eu sei que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Veja bem que experiência a Marta está vivendo. Primeiro momento, a sua fé vai lá no tempo passado. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse junto com o meu irmão, ele não teria morrido. Ela mata no seu coração, quem sabe, a esperança de Cristo operar um milagre. Quando o Senhor Jesus, então, a confronta dizendo, ei Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Ela, de novo, joga para Jesus dizendo, sim, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E aí ela, de novo, mata aquele momento em que Deus, em que Cristo poderia fazer e pode realizar algo na vida dela e a experiência que ela estava para viver. Olhando para Marta, podemos sentir em sua frase essa certa desistência, essa falta de ânimo, essa falta de esperança, essa falta de entusiasmo naquilo que Jesus pode realizar e naquilo que Jesus pode fazer. Não te parece, querido, que Marta está esquecendo um pouquinho daquilo que Cristo pode realizar, daquilo que Cristo pode fazer? E eu acredito que muitas vezes com a gente acontece assim também. Eu acredito que algumas vezes isso acontece comigo, acontece com você. Eu acredito que muitas vezes nós passamos por algumas circunstâncias assim. E aí a gente começa a achar, trazer para nós esse conforto, essa ideia de que tudo que está ao nosso redor está bom. Tá legal. Olha, nós podemos ser uma igreja. Sim, lá na frente nós podemos. Olha, nós podemos levar o evangelho para... Não, sim, a gente até pode, mas nós podemos ver Jesus realizado. Não, sim, a gente pode um dia a gente vai fazer, um dia isso pode acontecer, um dia isso pode vir a acontecer na nossa vida. E esquecemos de viver um terceiro tempo na nossa vida. Nós vivemos um primeiro tempo, que é o tempo do passado, a minha fé no tempo passado. Se eu tivesse feito isso, se Jesus tivesse realizado isso lá atrás, nós vivemos a nossa fé pensando no futuro. Eu sei que isso vai acontecer, eu sei que isso pode acontecer, eu sei que Deus pode agir assim. Mas quando eu olho para esse texto, quando eu olho para tudo que está acontecendo aqui, quando eu olho e vejo esse relacionamento de Jesus com seus discípulos, esse relacionamento de Jesus com Marta, esse relacionamento que está acontecendo nesse texto aqui, eu percebo que Jesus quer nos chamar a atenção e quer chamar a minha atenção, quer chamar a sua atenção, quer chamar a atenção de Marta e de todo mundo que está envolvido nesse momento aqui, em que ele quer fazer algo agora. Em que ele quer realizar algo agora, algo nesse momento. E aí nós chegamos no terceiro tempo, o tempo presente. O tempo presente. O tempo do agora, o tempo deste momento. E aí eu quero chamar você, eu quero te convidar aí no versículo 22. Eu quero convidar você aí para o versículo 22 e olhar o versículo 22 e ver Marta tendo um estalo. Um estalo daquilo que Jesus podia fazer. Marta vai olhar para Jesus no versículo 22 e vai dizer assim, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Mas eu sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Olha só, Marta conhece Jesus, conhece tanto Jesus, que quando o seu irmão fica doente, ela manda avisá-lo para que ele pudesse vir e estar com seu irmão, na esperança que Jesus Cristo pudesse curar, quem sabe, aquela doença, a enfermidade. Mas, meu Deus, será que Marta não conseguia entender que o mesmo Jesus que tem o poder para curar aquela enfermidade poderia também ressuscitar o irmão dela? Eu acredito que sim. Eu acredito que Marta tinha isso. Mas quem sabe talvez por causa da tristeza de ter perdido o irmão, quem sabe talvez porque acreditar, quem sabe que Jesus não valorizou aquele momento, deveria estar com ela naquele momento, não foi? A gente poderia aqui, quem sabe, pincelar várias coisas que poderiam ter acontecido, tentando entender a mente de Marta, a cabeça de Marta nesse momento. Mas o que eu olho para o versículo 22, eu percebo que no momento em que ela está tendo esse relacionamento com Jesus,
ela lembra daquilo que Jesus pode fazer. E no versículo 22, ela vai dizer: mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. A fé no tempo presente. A fé no momento de agora. No tempo do agora. Apesar de tudo que você passou, apesar de tudo que você tem passado, de todo o seu sofrimento, da luta que você tem enfrentado, do desespero que está batendo em sua porta, esse é o tempo de viver a sua fé. Esse é o tempo de você viver a sua fé. A gente precisa ter isso no nosso coração, meu amado. A gente precisa ter isso na nossa vida. A gente precisa viver o tempo de fé no agora também. A gente precisa olhar para o passado e ver o que Jesus fez no passado e pegar a nossa fé do passado, de ver a atuação de Jesus no passado, trabalhar num planejamento pensando no que Ele pode realizar no futuro, mas trazer ela para o tempo presente, para a nossa vida, para esse momento, para o momento que nós estamos vivendo, apesar de tudo que você tem passado. E sabe, viver esse momento, trazer a nossa fé para esse momento atual, para agora, é colocar Jesus dentro da situação que eu tenho vivido, dentro da atuação. E aí, abrir o coração, eu tenho dito isso aqui, né? Eu tenho falado isso aqui constantemente. Nós precisamos aprender a abrir o nosso coração, a falar para Deus tudo que sentimos, tudo que nós queremos, tudo que nós desejamos, a fazer as nossas orações especificamente. Nós precisamos aprender isso. Trazer Jesus para dentro da situação é demonstrar a fé que nós temos no tempo da agora, no tempo presente. Senhor, preciso da tua atuação hoje, preciso do seu mover hoje em minha vida, do seu agir agora nessa situação. E aí, isso faz com que eu e você traga Jesus para dentro da situação que nós estamos vivendo, para dentro da situação que eu e você temos passado. E qual é a situação que você tem passado? O que é que você tem vivido agora? O que é que você tem passado nesse momento? O que é que você tem enfrentado? As lutas que você tem enfrentado? Para um pouco e pense comigo. É enfermidade? É um divórcio, quem sabe? É uma dificuldade na sua gravidez? Um problema na sua gravidez? É uma luta pessoal? É uma porta de emprego que não se abre? É o momento de você trazer Jesus para dentro dessa situação. E trabalhar com a tua fé agora. Se Jesus estivesse aqui comigo, eu talvez não teria perdido o emprego. Se eu fosse um dizimista fiel, eu não perderia o emprego. Mas eu sei que Jesus pode abrir uma porta para mim. Eu sei que Jesus pode fazer tal coisa. Eu sei que Jesus pode restaurar. Não, querido, nós também precisamos dizer, hoje é dia de Jesus restaurar. Hoje é dia de Jesus agir, hoje é dia de Jesus fazer, hoje é dia de Jesus operar o milagre, porque era isso que ele queria, é isso que ele estava ensinando aqui para Marta naquele momento. Era isso que ele estava ensinando para Marta ali, trazer Jesus para dentro da nossa situação, das coisas que nós estamos vivendo. Sabe, amado, e quando nós trazemos Jesus para dentro da situação que nós estamos vivendo, quando nós trazemos Jesus para dentro daquilo que nós estamos passando, nós temos a condição de vivermos as experiências mais incríveis das nossas vidas. Sim, quando eu trago Jesus para dentro daquilo que eu estou passando, para dentro daquilo que eu estou vivendo, quando eu trabalho com essa fé no meu coração, para o tempo do agora, para esse momento que eu tenho vivido, eu tenho a oportunidade de trazer e de viver as maiores experiências, as experiências mais incríveis em nossas vidas. Sim, porque aí eu começo a deixar Jesus conduzir as coisas. Eu começo a acreditar naquilo que Jesus pode fazer, naquilo que Jesus pode realizar. Eu começo a olhar para as coisas que estão ao nosso redor, para a nossa vida, ao nosso perto de nós. Eu começo a olhar para tudo isso e começo a entender que Jesus pode operar nessas coisas, que Jesus pode agir nessas coisas, que Jesus pode trabalhar nessas coisas. Eu trago Jesus para dentro da minha experiência, para dentro da minha situação, para dentro das coisas que eu estou vivendo, e através disso eu acredito, eu creio que Ele pode realizar. Uma coisa que nós podemos aprender quando nós trazemos Jesus para dentro da nossa situação é que nós vivemos e devemos viver uma vida de dependência de Jesus.
Nós precisamos viver uma vida de dependência. E quando eu trago ele para dentro da situação, eu demonstro que eu não estou conseguindo. Eu não consigo. Eu não sou forte o suficiente para viver isso sozinho. Para lutar sozinho. Para poder enfrentar as lutas que eu estou enfrentando sozinho. Um dos nossos grandes erros no que diz respeito à fé é tentar agir com as nossas próprias forças, fazendo do nosso jeito. Eu tenho fé que Cristo pode fazer isso. Mas aí eu não deixo Cristo fazer, aí eu quero fazer do meu jeito, da minha forma. Eu tenho fé que Cristo pode me abençoar dessa forma, mas aí eu não deixo Cristo agir do jeito que Ele quer, do jeito que Ele pode agir, aí eu quero dar o meu jeito, fazer da minha forma. Entenda, meu irmão, nós precisamos colocar Jesus dentro da nossa situação. Agora, neste exato momento, nós precisamos trazer Jesus para dentro da situação que nós estamos vivendo e trabalhar a nossa fé, muitas vezes no tempo do agora, no hoje, nesse momento aqui. E eu quero, junto contigo nesse momento, quem sabe, orar, buscar a Deus para que Deus possa olhar para a nossa vida nesse momento, no tempo do agora, e colocar no altar do nosso Deus aquilo que realmente Ele precisa trabalhar na nossa vida. O que é que realmente Deus precisa fazer na sua vida? O que é que Jesus Cristo precisa fazer no seu relacionamento, precisa fazer no seu casamento? O que Cristo Jesus precisa realizar na sua vida nesse momento? Agora, o que Cristo Jesus precisa fazer com você? Sabe, querido, se você para pensar e se você traz ao seu coração essas questões e você possa alinhar aquilo que você precisa viver a tua fé, você precisa, quem sabe, de uma libertação, precisa ser liberto totalmente do pecado, liberto totalmente das coisas que te afastam de Deus. Você precisa ver o seu relacionamento, o seu casamento cada vez mais restaurado. Você precisa ver o seu filho restaurado, a sua família restaurada. Você precisa ver o seu trabalho cada vez mais tendo clientes, portas se abrindo. Você precisa disso para a sua vida. Então é tempo de você trabalhar com a tua fé agora. Senhor, eu creio que Tu és o Cristo que fez isso, Tu és o Cristo que ressuscitou Lázaro, Tu és o Cristo que fez o cego enxergar, Tu és o Cristo que curou as enfermidades, e eu creio que o Senhor pode fazer isso hoje na nossa vida, que o Senhor pode fazer isso hoje na nossa casa, na nossa família. Eu creio nisso. E colocar isso no altar do Senhor, trazendo Ele para dentro da situação que você está vivendo. Então eu quero te convidar nesse momento, quero te convidar a fechar os seus olhos. Você aí na sua casa, quero te convidar a fechar os seus olhos e realmente com o teu coração voltado a Deus, voltado ao Senhor nesse momento, orar comigo, buscar ao Senhor comigo para que Ele possa trazer sobre a sua vida, trazer sobre o seu coração realmente o desejo de você deixar tudo na vida dEle, deixar tudo no altar dEle, para que Ele possa cuidar cada vez mais de você. Vamos orar juntos? Feche os seus olhos, querido, vamos orar junto comigo. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por esse tempo. Sim, Deus, queremos louvar o Teu nome por esse tempo e pedir que o Senhor possa ministrar no coração dessas pessoas. Eu não sei o que elas têm enfrentado, eu não sei o que elas têm vivido, mas Deus, aumenta a fé nos seus corações. Aumenta, Senhor Deus, a fé, o entendimento, Deus querido, que Tu és o mesmo Deus ainda hoje. Tu ages da mesma forma, Pai. Deus querido, o Senhor não está aí com seus olhos tapados e sem enxergar as coisas que estão acontecendo. Mas o Senhor tem observado, o Senhor tem visto, Senhor Deus, o que o Teu servo, que a Tua filha tem passado. Então recebe agora, Deus. Recebe, Deus querido, os seus clamores, os seus pedidos. Enxuga suas lágrimas, Deus. Conduz, Pai amado, cada vez mais a caminhada dos Teus filhos, se é na porta de emprego, se é, Senhor Jesus, no seu casamento, com a sua família, com os seus filhos. Abençoa essa casa, abençoa esse lar, Deus. No nome santo de Jesus nós clamamos e pedimos que o Senhor possa manifestar o Teu poder sobre esta casa, sobre esta família, para a Tua honra, para a Tua glória. Amém, amém e amém, querido. Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua casa, que Deus possa aumentar a fé no teu coração e que você possa crer que Deus está fazendo, que Deus tem trabalhado para que realmente você possa conquistar aquilo que o Pai
planejou para você. Amém? Eu não posso ir embora de forma alguma de falar, de agradecer a você que tem sido e tem tido um coração fiel. Mas eu preciso também dizer a você, meu irmão, que ainda não tem agido com generosidade, ainda não tem agido com um coração totalmente fiel. Meu irmão, meu querido, Deus realmente tem abençoado vidas e Deus realmente tem nos surpreendido com muitas coisas e através de pessoas que têm tido um coração fiel a Ele. Meu amado, eu queria realmente que você pudesse parar neste momento, parar neste tempo e fazer uma reflexão, pensar um pouquinho se você tem agido com fidelidade à palavra de Deus no que diz respeito aos seus dízimos, às suas ofertas. E se não está na hora, se não está no momento de você realmente entender que precisa agir assim. Nós temos orado por vidas, por pessoas e por comprometimento à palavra de Deus. E a gente percebe que muitas pessoas ainda precisam ter esse entendimento e ter essa alegria de poder ofertar. Mas eu quero abençoar a sua vida, abençoar você, a sua casa, pedindo que Deus possa transbordar e pedindo que Deus possa falar no teu lar. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe você. Nós já estamos tendo culto presencial, nós já estamos tendo nossos cultos aos domingos, às 19 horas. Se você quer lá conhecer a nossa igreja, quer poder estar com a gente, entre em contato, nós vamos colocar você na lista, tem uma lista de presença, respeitando aí todas as limitações impostas pelo decreto. Então tem uma lista de presença, entre em contato conosco, deixa uma mensagem aí, a gente vai entrar em contato com você e vai aí te colocar num domingo desse para você conhecer a gente, estar juntos lá na nossa igreja, tá bom? Deus abençoe você, ótima semana, vamos louvar o Senhor, vamos adorar o nosso Deus, abraço grande, até! A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia